Oi, aqui é Ricardo Roque do movimento Tomataço. Vou deixar aqui um recadinho para alguns ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. Cuidado, tomataço nos inimigos da pátria. Achar que o seu Aras é um sujeito que está ali não compreendendo o seu papel, o seu Aras é simplesmente um porta-voz desse grupo. Nós estamos numa situação aqui, Celina, que é o seguinte: não temos ninguém dos poderes constituídos que possam realmente defender a nação brasileira contra a corrupção. O poder judiciário, na sua cúpula, não o poder judiciário em geral, o poder judiciário de alta respeitabilidade no Brasil, mas a cúpula dele, a presidência do poder judiciário, a sua maior, o seu órgão mais importante, o Senado na mão do Davi Alcolumbre, a Câmara na mão do Maia, a presidência da República na mão do senhor Bolsonaro. Simplesmente eles estão ali juntos numa força-tarefa, anti-força-tarefa, numa força-tarefa para destruir a Lava Jato. É o que o senhor Aras fez naquela infame entrevista com os advogados dos réus na própria Lava Jato. É simplesmente uma forma de que integra hoje nesse grupo de conspiração contra o combate à corrupção. Nós estamos aqui inaugurando também, depois de termos ido lá e conseguido pegar dados de uma maneira mais irregular possível, estamos aqui às ordens dos comandos do presidente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, do presidente da República, para acabar com essa questão aí de Lava Jato. E mas aqui no próprio dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal já declarou que ele apoia a não candidatura de juiz por 8 anos, como se equiparando, portanto, os juízes e promotores aos criminosos, que não podem ser realmente eleitos. Também os que julgam os criminosos também não podem ser eleitos durante 8 anos. Então, ali, o Aras fazendo a entrevista lá com aqueles advogados, e o senhor Toffoli fazendo a declaração que é contra a candidatura dos juízes para a presidência da República ou qualquer outro cargo eletivo. Portanto, nós não vamos ficar nessa ingenuidade, nessa bobagem de ficar focando em cima do Aras, dessa conspiração que existe no Brasil para que a oligarquia sórdida, que secularmente domina o país e furta todos os recursos do Brasil, e deixa o Brasil na maior miséria. A população brasileira, metade dela vive em estado da miséria, estado de pobreza, tá certo? O que eles querem? Querem que não aborreçam mais. Que esse negócio de Lava Jato, isso aborrece. Nós queremos roubar, nós queremos ser nos apropriados de todos os recursos da nação. Ficam chateados todos os poderes da República conspirando contra a Lava Jato. Não é esse tal de Aras que está conspirando. Esse é uma peça, nesse jogo todo. O bolsonarismo, ele se coloca como todo o apoio a um movimento de ultradireita, como de um movimento de extrema esquerda também seria a mesma coisa, no sentido de não ter nenhuma racionalidade e de nenhum compromisso com a verdade. Quer dizer, se na época o Sérgio Moro prestava um relevante serviço ao país dentro do governo, tudo bem. Agora, se ele saiu do governo, é o governo que interessa. Então, é assim como o Mussolini, que foi apoiado até o fim do governo, o Hitler, o Stalin e companhia, que são pessoas que são os tais mitos, que realmente se colocam acima da verdade, acima dos fatos. Quer dizer que realmente a Lava Jato não merece crédito só porque saiu do governo Bolsonaro é dar ao governo Bolsonaro uma ideia de que ele é que tem a virtude e que ele que tem a razão. Quem sai dele, sai com
o seu acervo já manchado pelo não bolsonarismo. O bolsonarismo é a solução para o Brasil. Então, essa ideia é uma ideia absurda e que vem acrescentar, portanto, aqui os três poderes e mais a PGR, insistindo na minha tese, de que hoje estão unidos contra a luta contra a corrupção, estão unidos contra a Lava Jato. Nós temos hoje um cerco absoluto da Presidência da República, do governo, do Poder Executivo, do Legislativo e da cúpula do Poder Judiciário contra a Lava Jato. Portanto, essa é a situação que nós estamos. Não adianta a gente discutir aqui se é isso e aquilo, que o Aras falou aquilo, falou isso, ele falou como um pau mandado. Ele falou realmente, aquilo que ele falou não tem nenhuma base, inclusive falando um português errado. Ele inclusive dizendo que agora precisamos fazer um combate à corrupção científico. Que coisa mais científica do que a Lava Jato tem praticado desde 2014? Quer dizer, ela realmente é uma força-tarefa e que tem agido com as melhores técnicas possíveis, inclusive aí, como realmente o Gil Marcelo falou, ligados à COAF, ligados às informações internacionais e contas no exterior, quer dizer, de alto nível de modernidade nessas investigações que faz e nessas acusações de promotoria que faz junto aos juízes, porque, então, quando diz que agora precisa ser científico, tudo que ele falou, se você analisar isso, você verifica que ele não tem lógica nenhuma no que ele falou. Ele está ali simplesmente para declarar guerra. Quer dizer, o PGR, a Procuradoria da República, que é a cúpula do Ministério Público, né? Está absolutamente aqui para destruir um organismo, uma força-tarefa dentro do próprio Ministério Público. O que é inacreditável que um chefe de uma instituição como o Ministério Público se coloque absolutamente contra um próprio força-tarefa. Como se sabe, existem 23 forças-tarefas dentro do Ministério Público. Essa transformação da atividade investigatória e acusatória e, portanto, de titularidade do processo penal público, que é exercido pela promotoria, no mundo inteiro se transformou numa coisa moderna que chama-se força-tarefa, task force, em inglês. A força-tarefa é aquela que é centrada num determinado tema. Nós temos na Procuradoria da República hoje, nós temos 23 forças-tarefa, não é só a Lava Jato. E esse camarada vem realmente contra uma dessas forças-tarefa, que é exatamente aquela que combate o que é a praga máxima do Brasil. A praga máxima do Brasil não é a Covid é conjuntural. A praga máxima do Brasil é a corrupção. Quer dizer, a corrupção é que mina, a corrupção é que mata, a corrupção é que leva o país a ser essa miséria. Não sobra um tostão para investimentos. Agora fizeram essa lei aí do saneamento básico. Onde é que está o dinheiro para fazer isso? É tudo roubado. Então, realmente nós precisamos fazer, eu já falei aqui, segunda-feira eu vou entrar com um pedido de impeachment contra esse tal de Augusto Aras, para mostrar que ele realmente ele cometeu o crime de responsabilidade porque ele se colocou de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo de Procurador-Geral da República, que é previsto no artigo 40 da lei do impeachment. Mas que ele é uma pessoa que não tem mais legitimidade para ser Procurador-Geral da República. Essa é aqui a grande verdade. O que ele falou, não falou, se você analisar bem, não tem lógica nenhuma no que ele falou. Não. Ele só anunciou que ele vai destruir, junto com aqueles outros figuras. Outros advogados. O que a oligarquia política fez no Brasil foi nesse ano de 2019, já começando em 2018, com a lei do fundo eleitoral, etc., realmente legalizar e constitucionalizar a corrupção. Nós temos várias leis, inclusive emendas constitucionais, que legalizam a corrupção.
Nós temos hoje a corrupção, antigamente nós tínhamos a corrupção criminalizada, que antes da Lava Jato, e ninguém dava bola e todo mundo usufruía dos recursos públicos, se apropriava deles sem punição. Depois veio a Lava Jato. Agora, o que fizeram? Em vez de só combater a Lava Jato, eles começam a legalizar, constitucionalizar a corrupção. Nós temos no Brasil a corrupção constitucionalizada, legalizada e a corrupção criminalizada. Agora eles estão fazendo com que essa corrupção criminalizada desapareça através da dissolução dos órgãos que combatem essa corrupção. Portanto, o que nós precisamos para assegurar a democracia, a presença de gente boa no Congresso, isso não só podemos fazer através de uma mudança política estrutural. Nós temos que fazer uma reforma política estrutural, através de uma nova Constituição, em que haja candidaturas independentes, que haja proibição de eleição e reeleição para qualquer cargo, tá certo? Que haja o voto proporcional, que é uma fraude completa, por isso que se elege a 80% do Congresso Nacional de bandidos. Bandidos que não sou eu que estou falando, é a própria Lava Jato que diz, tá certo? E o Tribunal Eleitoral. Então, sem voto distrital puro, sem proibição de reeleição, sem candidaturas independentes, sem extinção do fundo eleitoral, sem acabar com a questão do Supremo de só prisão depois de trânsito em julgado, é um absurdo, acabar com o foro privilegiado. Nós temos que ter uma nova Constituição no Brasil, e que mude essa estrutura, porque a Constituição brasileira fala muito em direitos humanos, direitos individuais, direitos coletivos, nada disso funciona. O que funciona realmente são os privilégios que estão na Constituição, levam a partidocracia a dominar o Brasil. Hoje em dia nós não temos uma democracia, temos uma partidocracia. Para você entrar na política, você tem que ter através desses corruptos partidos. Claro que existem os 3 ou 4 partidos pequenos hoje no Brasil que são idôneos e dignos. Mas fora disso, o resto são todos esses partidos. Aqui a Lava Jato mesmo chamou de quadrilhões, né? Os quadrilhões partidários. Então, nós temos que fazer uma mudança estrutural da política no Brasil. Só uma Constituição poderá fazer uma reforma estrutural no Brasil. Onde que a presença do povo nas ruas tem que voltar, mas para a exigência de coisas concretas, tá certo? Coisas concretas que possam estruturalmente mudar isso. Não adianta só reclamar contra o ar, reclamar contra o Bolsonaro, reclamar contra coisa, porque se voltar, se os outros que vierem no lugar desse vão fazer a mesma coisa, o domínio das oligarquias. Portanto, eu acho que é uma pauta para o povo nas ruas, o Vem para a Rua, é uma pauta de mudança estrutural. Em todas as políticas, exigindo, inclusive, um plebiscito para que se possa fazer a reforma política brasileira e uma nova Constituição no Brasil. Perfeito. Professor Carvalhosa, o que a sociedade pode fazer para defender a Lava Jato e o combate à corrupção